Boa noite a todas, bem-vindas a mais uma aula do curso Lei Maria da Penha e Alterações Legislativas da nossa querida EBDM. Hoje a aula é comigo, Gabriela Souza, advogada, feminista, sócia da Escola Brasileira de Direito das Mulheres e professora e mais algumas outras coisas também. Fico muito feliz dessa minha aula, desse meu retorno depois de um período de licença e afastamento. E já deixo aqui registrado meu agradecimento nesse período que foi um pouco conturbado, à minha sócia Mariana Tripodi e a Carol também, que foram fundamentais e que só mostram o que eu digo sempre, que nós somos como águas e quando a gente se junta, a gente fica mais forte. Então, deixo aqui registrado meu agradecimento a todas vocês para a gente começar essa aula que vai falar sobre o tal do protocolo do CNJ, que como muito bem agora há pouco a Brunella falou, antes de a gente começar a gravar, já é uma recomendação do STF para que a gente tenha um julgamento com perspectiva de gênero. E o que que isso significa dentro do nosso contexto aqui desse curso, que é um curso para estudar e aprofundar a Lei Maria da Penha, e por que que a gente optou pedagogicamente, no momento de elaboração da versão 2022 do curso, em trazer uma aula específica sobre o protocolo. Porque a partir do protocolo é um grande divisor de águas, onde o direito para as mulheres era um até então, e a partir de agora a gente já está em outro capítulo dessa história, que hoje somos as protagonistas, que muitas mulheres vieram antes da gente e outras tantas virão depois, mas hoje somos nós também as protagonistas dessa luta. E esse acabou se tornando um instrumento muito potente na luta pela defesa das mulheres no nosso país. E eu vou conversar um pouquinho com vocês nessa aula de hoje sobre isso. Eu vou começar a apresentar. Cadê minha apresentação? Calma aí. Deixa eu achar minha apresentação aqui. Qualquer coisa eu tô com ela aqui, Gabi, se tu quiser que eu faça isso. Eu quero. Obrigada, Carol. Te disse que eu não queria, mas eu quero. Gente, então, aqui a aula de hoje é sobre o protocolo, que vai falar muito sobre essa nova era, essa nova fase de como o Brasil está encarando o que a gente faz, a perspectiva de gênero, quem a gente é, o que que acontece. O Brasil ele está muito atrasado nessa história toda. E, na verdade, eu fico feliz que a Carol vai fazer isso, porque eu estou aqui com o meu protocolo impresso e muito anotado, que tem algumas questões que eu quero ir trazendo e que eu prefiro olhar do meu protocolo aqui, onde temos um apanhado de folhas todas muito rabiscadas. Então, pode passar, Carol. Ó, eu aqui resolvi botar uma foto minha, menos advogada e mais pessoa física, mas eu sou sócia fundadora do primeiro escritório de advocacia para mulheres da região sul do país, professora, sócia da IBDM, professora secundarista e militante pelos direitos humanos das mulheres, entre outras coisas que nem eu disse. Pode passar, Carol. E aí a gente vem, já começando o que veio um pouco antes do protocolo. Gente, vamos lá. A EBDM tem um curso que deu 2 aulas sobre o protocolo. Então, eu não pretendo, e a gente concluiu nesse curso que era pouco, para a gente falar de forma completa sobre o protocolo. Então, esse aqui é um compilado da primeira aula. Esse primeiro slide é um compilado de metade da primeira aula do nosso curso, tá? Porque é muito importante a gente entender, e isso numa necessidade de entender toda a narrativa dos direitos humanos das mulheres no Brasil. A gente entendeu a famosa linha do tempo dos direitos das mulheres.
ou dos não os direitos, porque na verdade a gente tem aqui uma luta e uma negativa de exercício de direito às mulheres, que foi então muito batalhado. Hoje a gente, no dia dessa aula, a gente teve a notícia de que o STJ reconheceu o direito das mulheres trans a serem protegidas pela Lei Maria da Penha, e eu agora acabei de fazer uma postagem dizendo que eu vou comemorar sim, mas ela me desce muito quadrada na garganta, porque a Lei Maria da Penha fala que toda mulher, independente de qualquer coisa, lá no artigo 2º, é protegida pela lei. E aí a gente precisar comemorar uma decisão do STJ falando o óbvio, me parece um pouco inocente da nossa parte de não ficar furioso com uma situação que deveria ser óbvia e que a gente ainda está brigando pelo óbvio. E no Brasil, essa é a verdade, a gente ainda está brigando pelo óbvio. E a gente tem uma história de razoavelmente direitos nos últimos 120 anos do nosso país, o que é muito pouco para a gente trazer aqui essa análise, mas todas essas conquistas, que muitas vezes parecem óbvias, elas nos trouxeram até o protocolo, que nada mais é do que chancelar, e quem faz aula de prática sempre vê que a gente coloca uma preliminar. Estou falando diretamente com as advogadas, sei que tem gente da rede de acolhimento e tantas outras profissões, mas a gente sempre coloca uma necessidade de um novo pensamento jurídico, a gente explica por que a advocacia para mulheres está ali, o que ela está querendo, e então a gente teve, em 21 de outubro de 2021, a edição, o lançamento desse protocolo, que trouxe questões muito importantes para as mulheres e que revolucionou, quase como um marco jurídico, para mim, o marco jurídico mais importante de todos depois da Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha ela criou um ordenamento jurídico específico dos direitos das mulheres, ainda que fale só sobre o ambiente íntimo, doméstico e familiar, nós temos ali na Maria da Penha um ordenamento jurídico específico que demonstra a necessidade de se observar a perspectiva de gênero através da Lei Maria da Penha. Depois, a gente veio evoluindo, nos últimos 20 anos nós evoluímos como nunca na história do mundo, aqui no Brasil também, a gente teve muitas evoluções, teve movimentos que ocuparam as ruas e a internet, e isso fez com que a gente chegasse até este protocolo. Esse protocolo também é consequência de um movimento jurídico, e a advocacia para mulheres é também uma fonte de inspiração para o CNJ no momento da edição e no momento da escrita. E ele demonstra que esse novo pensamento jurídico que a gente fala há algum tempo e que as militantes que vieram antes da gente já falavam de outra forma e buscavam isso, ele não é só um discurso feminista vazio, sem embasamento, de mulheres que estão buscando o judiciário e todos aqueles outros estereótipos de gênero que a gente fala. E ele mostra questões muito básicas e muito simples aos magistrados, porque esse protocolo aqui, ele, muito embora nos ajude a embasar diversos pedidos, ele também tem como principal fundamento o passo a passo aos magistrados. E aí eu trago dois importantes marcos legislativos recentes que eu julgo que fizeram com que o judiciário olhasse e obrigaram o judiciário a responder e se autorresponsabilizar. Um é a lei da importunação sexual, que aconteceu, o episódio que deu o gatilho dessa lei foi o episódio que o homem ejaculou em uma mulher no transporte público em São Paulo. E a resposta foi muito negativa quando falaram de pequeno potencial ofensivo. Porque as mulheres, naquele momento, que era um momento no Brasil do João de Deus, que foi descortinado tudo que aconteceu com o João de Deus. E no mundo era um momento do Me Too. Então, havia um movimento já nas redes sociais das pessoas, das mulheres,
não mais aceitarem alguns status que antes eram, então, ah, tidos como normais. E isso ajudou muito, todos esses movimentos em paralelo, ajudou muito a uma crítica muito importante ao judiciário. Como que vocês ousam dizer que eu estar em um transporte público e sofrer essa violência tão simbólica e tão grave tem um baixo potencial ofensivo? Então, isso trouxe uma reflexão. E aí, obviamente, a gente teve o caso da Mari Ferrer, onde o judiciário errou inúmeras vezes, onde o judiciário foi responsável por uma violência que, bem da verdade, a gente soube porque estava gravado, porque a gente já sabia que isso acontecia. Mas, obviamente, que para a população geral foi um choque abrir as cortinas do judiciário e descobrir como que o judiciário funciona. Porque a gente já sabia. Essa é a verdade. Então, tudo isso e todo esse movimento, gente, a gente começa lá, voto, divórcio, e tudo isso que aconteceu nos traz, então, para o abençoado dia 21 de outubro de 2021, onde a gente acorda, a maior parte das mulheres militantes acordam com esse documento que ninguém sabia direito o que era, mas a gente começou a ler e dizer, meu Deus, eu não tô louca, eu não tô falando sozinha. E ele passou a ser, então, junto com o livro da Bell Hooks, coisas que estão comigo o tempo todo, em cima da minha mesa. Nem que seja para eu olhar e dizer, ok, é para isso que a gente luta, né? Porque muitas vezes eu fui uma das primeiras a advogar para mulheres, né, neste molde, gente, que a gente tem escritórios hoje, porque a gente precisa lembrar que tem militantes que advogam para mulheres muito antes da gente nascer. E a gente tem a honra de ter muitas delas aqui na escola, como a Melinha Teles. E aí, mas de escritórios de advocacia para mulheres que se colocam, eu fui uma das primeiras do Brasil. E eu me lasquei. Eu não falo juridiquês, então eu vou falar assim que muitas vezes me disseram que eu era um clube da Luluzinha e eu sofri diversas violências de gênero dentro do judiciário, diversas perguntas que sempre são muito cansativas de ouvir e de responder quando a gente tem um pouco mais de paciência, mas tudo isso fez sentido para mim de trabalho, de ter passado quando eu comecei a leitura e eu já li algumas vezes eles e eu recomendo para todo mundo que trabalha com mulheres, não só ler, como ler, anotar, escrever, reescrever. Imprime o protocolo, tá no material de vocês. Imprime, leia com tranquilidade, devagar, para entender um pouco, faça anotações, porque a partir daqui isso é fonte do nosso trabalho. Muito melhor do que muita doutrina que a gente vê de grandes doutrinadores que falam muita bobagem quando a gente fala de gênero. E também, gente, é um nicho importante de trabalho para a gente levar para as nossas cidades, para a gente dar palestras, para a gente dar capacitação, para a gente. Então, a gente precisa dominar este protocolo. Pode passar, Carol. E aí, eu trouxe nessa apresentação alguns trechos, para quem não leu, porque sempre que eu falo de protocolo, muita gente não leu. Mas ele é mais um instrumento jurídico, para que seja alcançada a igualdade de gênero, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, que se comprometeu o STJ e o CNJ, mas por que raios isso aqui está na Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável?
porque a gente tem 17 tópicos de desenvolvimento sustentável na Agenda 2030, e pelo menos 5 deles são convergentes com os direitos das mulheres. Equidade de gênero é um desses objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, se o STF e o CNJ se comprometeram com a Agenda 2030, não significa que eles vão só trabalhar em reduzir o desperdício de água, que é uma das pautas que hoje, em empresas e em indústrias, muito se fala, vamos trabalhar a diversidade e o meio ambiente, e a gente esquece do gênero. Mas a redução das desigualdades de gênero, a proteção dos direitos das mulheres e todos os objetivos permeiam muito sobre os direitos das mulheres, porque, gente, não existe pessoa mais impactada no mundo com todos os problemas sustentáveis e ambientais do que uma mulher, e uma mulher negra. E a gente precisa também falar desse impacto. Então, o CNJ, ele traz isso aqui também porque a ONU determinou que para a gente ter, né, nessa próxima década, entre 2020 e 2030, nós precisamos diminuir as desigualdades sociais. Nós precisamos buscar a equidade de gênero. E isso é a ONU que está falando. Quando a gente assina um documento que nem esse da Agenda 2030, que a gente se compromete, a gente precisa apresentar resultados. E esse protocolo é um dos resultados. E aí eu acho lindo, porque o CNJ ele não pediu desculpas, mas pediu, porque ele fala que esse protocolo é fruto do amadurecimento institucional do Poder Judiciário, que passa a reconhecer a influência que as desigualdades históricas, sociais, culturais e políticas a que são submetidas as mulheres ao longo da história exercem na produção e aplicação do direito. E, a partir disso, identifica a necessidade de criar uma cultura jurídica emancipatória da vontade de chorar quando a gente lê, e de reconhecimento dos direitos de todas as mulheres e meninas. E aqui a gente está falando de novo de desenvolvimento sustentável da ONU. E eu acho muito importante, uma das minhas referências bibliográficas mais importantes, eu vou mandar para vocês no grupo, fala muito sobre a autorresponsabilização do direito, porque o direito foi responsável pela violação dos direitos humanos das mulheres ao longo de toda a história do mundo, desde que o mundo é mundo. A gente não precisa chegar ali no martelo das feiticeiras, a gente está falando aqui de desquite e de como era essa desgraça social que acontecia com as mulheres quando elas... E a gente está falando de legítima defesa da honra, de direito de matar, e dessas coisas horrorosas que fazem parte da nossa história muito recente, gente. E aí a gente tem o Conselho Nacional de Justiça dizendo que amadureceu institucionalmente, que o judiciário amadureceu institucionalmente. E logo na sequência, em março, o STF recomendando a aplicação dele. Isso mostra para a gente que sim, que eles olharam bem fundo e disseram: erramos. Não podemos continuar errando. Não pode mais acontecer. O judiciário não suporta outro caso Mari Ferrer. Então, para também conter isso, a gente tem ele. Diga, Brunella. Esse trecho também foi um trecho que chamou muito a minha atenção quando eu li, e a interpretação que eu fiz dele, eu queria ouvir você um pouquinho, é de que seria um reconhecimento pelo próprio CNJ da violência institucional do judiciário, né? Sim, ele não falou com todas as palavras, Sim. Mas foi isso que ele disse. Foi isso que ele disse. Né? Gente, sei o que aconteceu, tá? Vamos partir daqui para frente e é isso. Né? Quando eu li, eu fiquei com essa... Exatamente foi a interpretação que eu fiz. Eu queria saber a sua opinião. Sim, exatamente isso. Exatamente. Até porque o CNJ e o judiciário não iam dizer: opa, a gente contribuiu para isso. Né? Vamos lá, vamos seguir. Aí, Carol, pode... E eu achei uma das coisas mais interessantes quando a gente fala de uma cultura jurídica emancipatória. É para isso que o judiciário está andando. Este aqui é o objetivo do judiciário. Então, quando o juiz negar, quando a gente vai ter esse protocolo para dizer
basicamente, que estamos certas e que não somos nós, da nossa cabeça e de uma teoria feminista que muitas vezes anda em paralelo ao direito, mas que não era escrita por mulheres advogadas e toda, que não é disso que a gente está falando de um documento jurídico produzido por quem rege o judiciário brasileiro, ou seja, né? E aí a gente tem o protocolo dividido em 3 eixos, tá? Parte 1, parte 2 e parte 3. A primeira parte, ela é um beabá, gente. E aí eu sugiro muito, 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 muito a leitura dele. Porque pode passar, Carol. Ó, aqui nós temos, então, a primeira parte, que é conceitual, gente. Ela apresenta, então, o protocolo, ela diz para que o protocolo veio, que tem o escopo de orientar a magistratura em casos concretos, esse é o escopo do protocolo, o resto todo ele é. E que começa daí já uma coisa muito importante desse protocolo, que é puxar todos os tratados internacionais que o Brasil é signatário, pelos quais a gente implora para aplicação, e dizer que tem que aplicar. Então, logo aqui no começo, fala da CEDAW e de outras tantas questões, e volta a falar de potencial emancipatório, sendo um guia passo a passo, muito importante e muito bem apresentado. E aí, gente, a gente tem uma coisa presente que eu estou olhando aqui do lado dos conceitos básicos, e a minha anotação é: vamos desenhar. Porque tem alguns momentos do protocolo que eu tenho certeza que houve uma conversa no sentido de, gente, se eles não entendem, a gente vai ter que desenhar. Ok, então vamos desenhar, tá? E a gente começa com conceitos muito, 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 muito simples para a gente, tá? Que é o que é sexo. Pode passar, Carol. O que é sexo? O que é gênero? O que é identidade de gênero e o que é sexualidade. Chegando ao nível de desenhar, eles não desenham, mas eles tabelam muitas coisas dentro desse protocolo. E eles têm conceitos muito importantes, eu vou ser muito sincera para vocês, eu já precisei disso numa ação de reconhecimento de dupla maternidade biológica que eu precisava, e eu não tinha, eu tive que ir para a Judith Butler, precisando muito entender a Judith Butler correndo para fazer uma ação e não deu, né? E aí aqui eles conceituam. E por que que é importante essa primeira parte? Porque entender isso é o marco zero para entender o que é perspectiva de gênero. Então, a gente fala do sexo como referente a características biológicas, os órgãos sexuais, reprodutivos dos seres humanos, muito claro, muito simples. A gente tem o gênero, então, já que esse é um protocolo de gênero, o que raios é gênero? Porque a gente precisa lembrar, gente, que tem magistrado no interior do Brasil e até das capitais que não faz a mínima ideia do que é gênero. E que quando a gente vai pedir alguma coisa relacionada a gênero, a gente precisa talvez desenhar, e que a gente pode dar um copia e cola e colocar isso nas nossas petições, nós advogadas, e quem trabalha na rede. Eu, gente, tenho juntado esse protocolo como anexo de tudo que eu faço. Tem processo meu que já tem 3, 4 protocolos juntados, não me importa. É isso aí. Tá? E aí, o que é o gênero? O que é esse raio desse gênero? Então, ele é referente a características socialmente constituídas. Enquanto o sexo é biológico, o gênero é social. Muitas vezes negativas e subordinatórias, atribuídas a diferentes sexos, a depender das posições sociais ocupadas por membros do mesmo grupo. Isso aqui é um resuminho, que é o que está aparecendo para vocês, mas a gente tem um pouco mais aprofundado. O que a gente tem que entender de aprofundamento do protocolo? É que esse protocolo ele não vai falar muito de muita coisa, muito profundo. Ele vai falar muito sobre ele vai nos apresentar o que é a problemática do gênero. Ele não vai aprofundar. Porém, lá atrás, ele traz uma vasta bibliografia. Vocês vão receber um pouco dessa bibliografia, que eu sugiro vocês darem uma olhada, principalmente nos outros protocolos de outros países,
porque é muito importante essa comparativa. E aqui eu deixo México, Chile, e Argentina como os principais da América Latina, para a gente poder entender um pouco o que está acontecendo e vocês perceberem que isso não é um movimento do Brasil. Muito pelo contrário, o Brasil está atrasado, porque vocês vão ver todos os protocolos que vocês vão receberem e dizer, nossa, mas demorou para chegar aqui. A gente tem um conceito do que é identidade de gênero, que é uma característica socialmente atribuída a determinado gênero. E a gente tem também um conceito do que é sexualidade. Isso é o básico para a gente começar a falar. E eu achei muito importante ter isso aqui. E aí, logo Gabi, depois, a gente... Oi. o que seriam essas características socialmente construídas, certo? Mas é quando ele fala assim, muitas vezes negativas e subordinatórias. Eu não Porque consegui, muitas assim... vezes são características, mulheres são fracas. Ah, tá, entendi. Mulheres gostam de brincar de panelinha, não podem brincar de super-herói. Né? Homens não podem chorar. E aí, logo depois disso, ganchando a tua pergunta, a gente começa a falar das questões centrais e explicar por que raios existe desigualdade de gênero. Ai, Gabi, mas então a gente vai ter que entender. Quando a gente começou a falar sobre a linha do tempo, das negativas de direitos e dos avanços, a gente está falando exatamente da origem dessas desigualdades estruturais. E aí eles falam assim, não está aí, mas está no protocolo, página 21. A homens e mulheres são atribuídas diferentes características, que têm significados e cargas valorativas distintas. O pouco valor que se atribui àquilo que associamos culturalmente como feminino, esfera privada, passividade, trabalho de cuidado ou desvalorização, emoção em detrimento da razão, em comparação ao que se tem como masculino, que é uma esfera pública, uma atitude, uma agressividade, trabalho muito bem remunerado, racionalização e capacidade de neutralidade. E essa distinção é fruto da relação de poder entre os gêneros e tende a perpetuá-los. Isso significa dizer que, no mundo em que vivemos, desigualdades são frutos não do tratamento diferenciado entre indivíduos, mas sim da hierarquia, da existência de hierarquias estruturais. Não só de uma coisa, mas porque existem hierarquias estruturais que fazem parte da nossa construção enquanto sociedade, uma sociedade patriarcal. E isso aqui está escrito pelo judiciário para ser aplicado pelos magistrados e magistradas desse país é muito importante. Porque quando a gente vai falar de uma medida protetiva em que a mulher demorou para denunciar e se sentiu desvalorizada, e é ela que cuida dos filhos, e, enfim, a violência ela acontece dentro da esfera privada, a gente entende as desigualdades estruturais e facilita na concessão de um pedido ou de um deferimento de medida protetiva ou de um acolhimento dessa mulher na rede necessária. E aí a gente continua muito nesse sentido. E uma coisa que o protocolo traz bastante, gente, é as filósofas, as sociólogas, não só as juristas, traz outras fontes do direito, fontes, né, de conhecimento, que ele traz a Lélia Gonçalves aqui e outras tantas para dizer que a gente também pode usar essas pensadoras quando a gente vai trabalhar isso. Então, a gente segue aqui indo adiante no protocolo. Pode passar um pouquinho, Carol. O protocolo ele fala muito sobre diferença de remuneração, que são assuntos que permeiam a todo. Existem alguns assuntos que vão aparecer em todas as partes do protocolo. Diferença de remuneração e um principal, que é a interseccionalidade, que é impossível aos magistrados julgarem com perspectiva de gênero se essa perspectiva não for analisada de forma interseccional. Não há como entender
a importância de julgamento com perspectiva de gênero se a gente não entender que os atravessamentos com mulheres brancas e mulheres negras são diferenciados, que os atravessamentos culturais, econômicos, sociais e políticos com mulheres héteros e com mulheres lésbicas e bissexuais são diferentes. Assim como, e isso ele fala o tempo todo. Então, quando a gente escuta Djamila falando de interseccionalidade e quando a gente vem falar de feminismos no plural e interseccionais, a gente também está sendo fonte para esse pensamento desse protocolo que está dizendo, eu preciso analisar como um todo, eu não posso só pegar e dizer, mulher, então vou julgar com perspectiva de gênero. Não, mas o que acontece? Dentro das mulheres existem diversas diferenças e diversas questões que, inclusive, criam hierarquias. E aí, o protocolo, ele explica muito sobre violência de gênero, e apresenta 4 fatores importantes, que são os materiais, que é como as mulheres podem ser dependentes, os fatores culturais que originam a violência de gênero, que é uma cultura do estupro, por exemplo, que nós temos aqui. Na Rússia existe a cultura de bater na mulher de vez em quando e tá tudo legal, o que não é, né? Mas enfim. Tem fatores ideológicos, como muitas vezes a misoginia, que mulheres sofrem violências verbais e assédio moral dentro de trabalho relacionado à homofobia. E tem fatores relacionados ao exercício de poder, aí sim, muito patriarcal, que é o estupro corretivo, por exemplo, que é para o homem exercer o seu poder. Mas também são violências mil que a gente tem, tá? Pode passar, Carol. E aí, a gente fala também, ainda antes desse tipo de violência, a gente vai falar muito de estereótipo de gênero e divisão desigual de trabalho. O que não nos interessa, a divisão de trabalho e esses estereótipos no fim das contas, mas que é importante, na verdade interessa, porque é muito importante para a gente fazer a análise da Maria da Penha e da violência doméstica com esses estereótipos, porque muitas vezes eles se aplicam também. E aí a gente começa a falar muito sobre os tipos de violência. E o protocolo deixa muito claro que é impossível fazer uma lista exaustiva desse tipo de violência, mas nós temos aqui, então, os principais, que seriam a violência sexual, a violência física, a violência psicológica, patrimonial, moral, e aí o protocolo coloca mais 2, que é a institucional e a política, que agora, essa semana, virou crime. Então, vejam que está tudo andando mais ou menos ao mesmo tempo, mas aqui já foi reconhecido. E entre a violência... E tem alguns pontos muito interessantes, porque aqui se traz a violência obstétrica. Na violência patrimonial, o CNJ escreve expressamente que o não pagamento de pensão alimentícia é uma forma de violência patrimonial. E isso é uma coisa importante, porque isso nos dá margem para a gente pedir medida protetiva, se for o caso. Que está aqui, não sou eu que estou dizendo. O protocolo fala uma coisa interessantíssima o tempo todo, que é que as mulheres se revitimizam através dos processos, que elas leem o que está escrito ali e passam mal, e sofrem, e isso é um tipo de violência institucional, inclusive quando permitida pelo juiz e quando não alertada a parte, quando não apagados os absurdos que a gente lê. Então, e coloca como muito claro que não é para revitimizar. Coloca de forma muito clara, para mim, pelo menos, que é possível pedir medida protetiva quando a gente tem uma violência processual acontecendo de forma muito forte. E isso aqui é... E aí, gente, vem de novo a lei da importunação sexual. Porque quando a gente fala de violência sexual, está escrito que ejacular sem é violência sexual. Então, vejam como aquilo que aconteceu naquele ônibus, que teve uma repercussão social, que depois virou uma lei, agora vira uma coisa ainda mais profunda como uma fonte dos direitos das mulheres. E isso demonstra, de 2017 para 2022, passaram 5 anos, 21, 4 anos. Então, a coisa, ela está andando, ainda que em passos
muito, muito lentos. E aí é importante a gente saber que esses 5 primeiros tipos estão na Lei Maria da Penha, que também não fala que são só 5 tipos, ela não é uma lei que ela pode deixar, ela fala que além desses podem existir outros, então a gente tem aí no Chile, se eu não me engano, são 30 e tantos tipos de violência na lei de violência doméstica deles, tá? E aí vem para uma parte muito interessante, que me trouxe uma reflexão muito importante, que é a parte 2 deste protocolo, tá? Que é um guia para magistrados e magistradas. E eu gostei muito que quando eles não optaram numa escrita por falar magistrados exclusivamente, no que é o português correto, né? Eles sempre falam guia para magistradas e magistrados. E eu fiquei com a impressão de que se eles pudessem, eles teriam falado só magistrados, mas ia ficar muito complicado. Então, é interessante a gente olhar quem são as pessoas que escreveram esse protocolo, porque são todas mulheres de muita história na militância dos direitos das mulheres. Então, ainda que tenha tido, pelo que eu percebi ali na academia, poxa, precisava ter mais gente da academia, eram pessoas comprometidas que fizeram parte dessa força-tarefa para escrever esse protocolo. A gente tem um guia para magistradas e magistrados, passo a passo. Por que quem trabalha do outro lado, que eu acho que aqui a gente não tem nenhuma magistrada, mas por que a gente precisa saber o que os magistrados têm que fazer? Porque a gente vai pedir e a gente vai cobrar. E por que nas nossas iniciais, advogados, e nas nossas manifestações, a gente precisa falar do protocolo? Porque depois cabe embargo de declaração para o juiz dizer por que não sentenciou com o protocolo, que era um dos pedidos, e cabe recurso e para questionamento. Se a gente levar lá para cima agora, no STF, no STJ, a gente vai ter mais chance de ganhar, porque tem o protocolo. Então, a gente precisa daí, claro, que processualmente ir colocando nossos pedidos sempre, para que isso aqui seja parte da documentação que acompanha nossas iniciais, nossos pedidos de medida protetiva e tudo mais. E a gente tem aqui uma explicação que eu confesso para vocês que eu não conhecia todas essas técnicas e eu não sei me aprofundar nessas técnicas, porque eu não sou juíza, eu nunca tive especialização sobre o passo a passo de um processo judicial, de como é ser um processo judicial. Mas tem uma parte que está muito destacada na primeira página. Pode passar, Carol, que é: não é incomum a crítica de que, ao julgar com perspectiva de gênero, pode passar mais um, depois a gente vai ter que voltar. Julgadores estariam sendo parciais. Entretanto, como vimos acima, em um mundo de desigualdades estruturais, julgar de maneira abstrata, ou seja, alheia à forma como essas desigualdades operam em casos concretos, além de perpetuar assimetrias, não colabora para a aplicação de um direito emancipatório. Ou seja, a parcialidade reside justamente na desconsideração das desigualdades estruturais e não o contrário. Tratar os iguais de forma desigual, os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. E aí fala que, na verdade, esse guia, pode voltar uma, Carol, é um método de julgamento, entre tantos que os magistrados devem ter, e que nós, da outra linha, da outra frente, a gente não se aprofunda, muitas vezes a gente não aprende na faculdade, isso deve ser ensinado no curso que se faz quando se passa na magistratura, que tem método até para as pessoas aprenderem a serem imparciais, e outras tantas questões. Então, ele fala que, na verdade, o julgamento com perspectiva de gênero é um método complementar a uma interpretação dogmática necessária, e que interpretar o direito de uma maneira não abstrata, ou seja, eu sou isentão, mas sim de maneira atenta à realidade, busca desmantelar desigualdades sociais. Esse é o texto que eu mais gostei de ler na minha vida, porque tudo eu acho muito lindo, gente. Porque a gente, se cada aula que eu dou do protocolo, eu fico com um pouquinho mais de esperança ainda que
com o pezinho atrás. E aí, gente, pode passar, Carol. Acho que tem que passar 2. A gente começa, então, com este método indicado pelo CNJ, que tem alguns passos, e o primeiro dele é a primeira aproximação com o processo. E aí ele fala sobre questões muito óbvias, e que a gente que advoga para a mulher fala há muito tempo, que o direito da mulher não é só não apanhar e se separar dignamente, que existem questões que não estão tão evidentes, mas que também são relacionadas a uma perspectiva de gênero. Como, por exemplo, ele coloca aqui, um inventário pode ser neutro, mas quando os irmãos se colocam contra as irmãs, não é. Essa semana mesmo eu atendi um caso de medida protetiva decorrente de um conflito dentro de um inventário, porque os irmãos acham que as irmãs podem cuidar do pai, que é curatelado, mas não tem capacidade de gerenciar os bens. Então, quer dizer, você pode cuidar de um idoso com 100 anos, a vida dele pode depender da sua, porque você sabe operar um oxigênio, o que é uma coisa que absolutamente todo mundo sabe, mas que são tarefas. Aí a gente vai voltar ali no início, no primeiro ponto, de papéis de gênero, né? As mulheres os cuidados, os homens os negócios. As filhas cuidam do pai, mas não gerenciam o dinheiro. E então, é uma coisa que se a gente olha, é uma curatela, é um inventário, não tem gênero, mas tem, tanto que tem uma medida protetiva agora. E aí, esse primeiro momento é um momento de aproximação e de ver, opa, tudo pode ter a ver com gênero. Claro que a gente não vai generalizar, mas também é aquele momento da gente entender quais são os atravessamentos daquela mulher antes de ocorrer o fato que gerou um processo judicial. Essa mulher, ela foi muito assediada antes, porque todas nós fomos. Essa mulher tem outros atravessamentos, e é isso que o protocolo está dizendo para acontecer. Da mesma forma, a gente tem um segundo passo, pode passar, Carol, que é a aproximação dos sujeitos processuais. Eu adorei essa teorização de um processo, adorei conhecer isso. E aí, a pergunta é, existem circunstâncias especiais que devem ser observadas para que a justiça seja um espaço igualitário? Ou seja, é óbvio que as partes não estão em igualdade se uma mulher está amamentando e o homem do outro lado não. Se a mulher está cuidando das crianças e o homem do outro lado não. Se alguma pessoa tem algum tipo de vulnerabilidade que possa tornar tudo aquilo mais desconfortável. Se as perguntas estão sendo feitas de forma clara, porque uma parte pode não entender. Se as partes compreendem exatamente o que está sendo discutido. Gente, quando a gente faz audiência de crime sexual, a gente percebe, crime sexual de vulnerável, por exemplo, estupro de vulnerável, a gente percebe que as perguntas são feitas com cuidado diferenciado. E isso é importante, devia ser assim sempre, porque a gente está falando de um sofrimento agudo para aquela pessoa, e a audiência ela é inevitável, mas é uma revitimização. Aí a gente tem a terceira parte, gente, pode passar, que são as medidas especiais de proteção. Vamos lá, isso é passo a passo, isso é um checklist que o juiz tem que ter um papelzinho e dizer, check, passo 1, ok, passo 2, check. Qual é o passo 3? Medidas especiais de proteção. Nesse caso, que está na tua frente, precisa de uma medida protetiva. Mas é um processo de divórcio. Dane-se, você é um juiz, muitas vezes a comarca não tem vara de violência doméstica, você precisa fazer, o que significa que nós podemos pedir. Porque está ali no protocolo. Check. Precisa de acolhimento? Precisa de alguma outra medida de proteção ali, naquele momento? E isso é muito, muito, muito importante. Porque abre mais um lugar para a gente ter pedido. Porque não é só o juiz de violência doméstica que pode deferir uma medida protetiva se dentro de um processo de família, muito embora a gente saiba que o lugar onde há maior resistência na aplicação deste protocolo hoje é no âmbito familiarista. Mas é possível. E a possibilidade e a concretude que esse protocolo deixa, assim, muito claro. Porque, gente, cada coisa que eu tô falando, cada slide que eu tô mostrando para vocês é meia página. Tá? É muito pouquinho.
mas é famoso fala pouco, mas fala bonito, gente. Porque ele coloca de forma muito direta. Senão ia ser um texto muito grande, ele tem 130 e poucas páginas. É uma leitura fácil e uma leitura muito objetiva. Então, cada coisa que tu lê, tu tem um, putz, é isso, tá? A quarta fase é uma instrução processual, e aqui eu achei muito, muito, muito interessante. Pode passar, Carol, que diz que a audiência é um ponto, é uma das poucas palavras difíceis que tem no protocolo, mas que é o nevrálgico, que era uma palavra que eu nunca tinha visto, mas se o CNJ disse, está aqui. Na medida em que, não conduzida com perspectiva de gênero, pode se tornar um ambiente de violência institucional. Ou seja, novamente aqui estamos dizendo, gente, erramos. Somos nós que estamos fazendo isso acontecer. Então, se não for levado dessa forma, podemos nós ser os agentes da violência. E nós não queremos isso. E isso é muito importante para quem trabalha na prática. Eu digo para vocês, quem trabalha comigo, hoje eu falei, eu fiz uma caixinha lá falando da aula de hoje, e uma das pessoas que trabalha comigo dizendo: meu nome é Gabriela e o meu sobrenome é o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, porque eu falo o dia todo que tem que trazer isso em todos os lugares possíveis. Porque aí, esse checklist, ele faz assim: estão sendo, as perguntas feitas estão reproduzindo estereótipos de gênero? As perguntas estão desqualificando a palavra da depoente de alguma maneira? Gente, essas perguntas foram feitas para o juiz do caso Mari Ferrer. Perguntas podem estar causando algum tipo de revitimização? O ambiente proporciona algum impedimento para que a depoente se manifeste? Por exemplo, ela está na sala com o ex-marido agressor. A depoente está sofrendo algum tipo de interrupção ou pressão para que a impeça de desenvolver o seu raciocínio? E aí vem para os famosos colegas, que quando a mulher fala, começa a interromper, e começa a interromper, e começa a interromper, e começa a interromper. Aqui fala sobre os laudos de caráter técnico, científico ou social podem estar impregnados de estereótipos. Gente, quem trabalha direito de família relacionado a mulheres sabe que os laudos são todos contaminados. E isso estar escrito aqui é uma forma de admitir que sim. Pode passar, Carol. A gente tem a valoração da prova e a identificação dos fatos, que diz muito sobre o nível de consciência e coerência esperado nos depoimentos, por exemplo, de abuso. A gente não pode cobrar um raciocínio linear de uma pessoa que tem um trauma, e esse trauma causa interrupções na memória. Então, essa pessoa, ela não vai ter um raciocínio linear. A vítima de violência sexual que a gente atender, ela vai ir para frente, ela vai ir para trás, ela vai ter grandes apagões. E não há como, em uma audiência ou uma instrução, seja lá qual for, cobrar de alguém que teve um trauma, um estresse pós-traumático, alguém que está vivenciando um processo judicial de um sofrimento agudo, que ela tenha uma coerência, muitas vezes, uma linha de raciocínio rápida, e mexer naquilo é muito doloroso. Então, eu acho bem importante. E aí, a gente está falando aqui de provas. Até porque quando tem muita coerência e é muito certinho, eles também desconfiam, porque afinal de contas está com muita coerência esse raciocínio, ela está muito fria dando esse depoimento, tem alguma coisa esquisita. Ela não chorou. Ela não chorou. Ela não chorou, eu já ouvi isso. Doutora, ela não chorou. Aí, uma das perguntas práticas que a gente tem nessa parte é: para o juiz se fazer, tá, gente? Posso estar dando peso a um evento que só se parece importar por ideias pré-concebidas que permeiam a minha visão do mundo? Ou seja, eu sou um juiz machista, será que eu não posso, com esse olhar, será que é isso que está contaminando? Então, isso aqui é muito importante, gente. E por que é importante? Para a fase recursal, porque em primeiro grau, com um juiz desse, tu não vai levar nada.
mas para a fase recursal, sim, tá? Então, vamos seguir aqui. O ponto 6, pode passar, Carol. Gabi, Oi. Gabi, você pode voltar bem o slide anterior? Porque aí o slide fala da palavra da vítima, tem validade probatória diferenciada. Eu quero só compartilhar uma situação que eu vivenciei rapidinho, né? A minha cliente, a vítima, o ex-marido, ela rompeu o casamento e ela saiu de casa por conta da violência psicológica que ela estava sofrendo. E após a saída dela, o carro dela passou alguns dias na casa do ex-marido. Ele aproveitou e instalou um GPS no carro dela. E aí ela, percebendo, né, que ele mandava mensagem: olha, eu sei onde você está, eu sei com quem você estava, eu sei que hora você chegou, eu sei que você estava em tal lugar. E quando ela me procurou, eu orientei ela a levar numa oficina, né, própria dessas questões de eletrônica, e nós descobrimos esse GPS no carro dela. E eu pedi uma medida protetiva, né? Fomos à delegacia, foi vida pela delegada, caminhou ao judiciário. Olha só como veio a decretação, a decisão da decretação da medida protetiva. Eu nunca tinha visto na minha vida, tá? O juiz decretou a medida protetiva condicionando a intimação da delegada a apresentar mais provas sobre o crime de perseguição. Nós tínhamos foto, levei para a delegada, o cara desinstalando tudo. Ainda assim, a medida protetiva foi condicionada. Ele decidiu, tá, pela intimação da delegacia, da delegada, no prazo de 5 dias, para apresentar mais elementos comprobatórios, tá? E não sendo apresentado, a medida protetiva estava automaticamente revogada. Eu disse, meu Deus. Aí eu fui até a delegacia, a delegada estava de férias. E aí a delegada estava de férias, eu acabei falando lá com uma pessoa, eu disse, será que sou eu que não entendo de processo? Será que está me faltando entender? A gente começa a se questionar quando se depara com essas decisões machistas, tá? Ou seja, ele não deu credibilidade à palavra da vítima, o juiz não deu credibilidade ao elemento comprobatório apresentada pela delegacia de polícia, pela delegada de polícia, tá? E aí a doutora, a delegada, está retornando de férias agora, na próxima semana, e eu vou sentar e vou conversar com ela. Ou seja, a gente percebe dentro da realidade do caso concreto o quanto esse protocolo ele é importante. Tá? A importância desse protocolo, a gente só reconhece isso quando nós vivenciamos na prática, né, na advocacia, esse tipo de situação que eu estou vivenciando com a minha cliente. E eu nunca vi isso, tá? Mas, eu também não. Mas, enfim, essa questão da validade probatória diferenciada, eu acho que tem muito a ver com o ponto 6 também, que é a identificação do marco normativo e dos precedentes aplicáveis. Por quê? Porque aqui o CNJ nos dá uma dica de como dar um balão em algumas coisas, do tipo, eu não vou usar só a Maria da Penha. Quando aplicável, eu preciso me lembrar de quando o Brasil assinou os protocolos internacionais. Porque a regra da valoração diferenciada da palavra da mulher, ela vem dos tratados internacionais que o Brasil é signatário desde a década de 70, desde a década de 60. Então, quer dizer que não sou eu que estou falando, não é nem o CNJ que está falando. E isso é muito importante, porque ele lembra aqui, e 2 páginas do protocolo é bastante para um tema, né?
E ele fala bastante sobre essa necessidade da gente lembrar e do julgador lembrar que existem, tanto que um pouquinho mais para frente, gente, eles colocam aqui uma tabela de todos os tratados internacionais para facilitar, copia e cola na decisão, sabe? Aqui, Sistema Universal de Direitos, Instrumentos Gerais para a Proteção dos Direitos Humanos das Mulheres. E aí ele traz todas, assim, ó, 1945, 48, 66, para nos lembrar que isso aqui não é de agora. Que a gente só está trazendo isso aqui agora porque foi necessário chover no molhado, refazer e falar o óbvio. E aí a gente tem outras duas questões, que é a interpretação e a aplicação do direito, e a interpretação não abstrata do direito, que eu acho que eu não coloquei ali, mas que a gente fala muito de uma análise de normas impregnadas de estereótipos, e vejam só se isso que tu falou, Carla, não é exatamente essa análise dos estereótipos. A gente encontra outro estereótipo. A gente encontra o estereótipo da mulher que faz alienação parental quando denuncia uma violência, que quando vai denunciar alguma questão relacionada aos filhos está cometendo. Isso é um estereótipo, gente, um estereótipo criado no Brasil. Muito, muito, muito tupiniquim aqui, esse estereótipo. E aí, gente, uma coisa muito interessante é que aqui na página 54 a gente tem um guia, tá? A partir de um passo a passo, que é importante a gente ter. E aí ele diz, o passo 1, a aproximação. É possível que as desigualdades estruturais tenham algum papel relevante nessa controvérsia? Isso são coisas que os magistrados precisam se perguntar. Passo 2. Essas pessoas, alguém é lactante? Alguma dessas pessoas tem filho pequeno? E aí vai refazendo as perguntas. Passo 3, passo a passo. O caso requer uma medida protetiva? Há algum risco de vida ou risco de violência? Há alguma providência extra-autos de encaminhamento ou de assistência às vítimas a ser tomado, como, por exemplo, uma profilaxia, um PEPT, né, alguma questão emergencial? A autonomia da mulher está sendo respeitada? Eu achei essa pergunta aqui, gente, fantástica. Na instrução processual, no passo 4, fala de novo sobre as perguntas, e é muito interessante a gente ir fazendo isso como um checklist, gente, para pegar nos nossos processos e onde a gente trabalha, seja advogado, seja Ministério Público, seja rede de acolhimento que vai fazer laudo, seja o que for, a gente ter isso como uma forma importante de luta, gente, porque é muito importante. Muito, 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 muito importante. E aí, gente, a gente tem aqui valoração das provas. Uma prova geralmente considerada relevante poderia ter sido produzida? A gente está falando de provas aqui, avaliação psicológica da mulher. Em vista da resposta conferida à primeira questão, é necessário atribuir um peso diferente à prova produzida pela vítima? Tá? Minhas experiências pessoais podem estar me influenciando, ou seja, eu tive um divórcio horroroso e peguei ranço dessa mulher? Da mesma forma, eu posso estar minimizando algo relevante? Eu posso estar ignorando as dinâmicas de desigualdades estruturais nesse caso? Então, a gente tem aqui longas páginas que falam muito sobre esse passo a passo, porque que é importante a gente saber qual é o passo a passo, e aí ele tem 4, 5 páginas sobre os marcos importantes, legais, para falar sobre o direito das mulheres. E a gente vai cobrar que os magistrados julguem com perspectiva de gênero. A gente tem que saber o que eles precisam fazer. Como é que eu vou cobrar da pessoa se eu não sei o que ela tem que fazer? Eu sabendo o que ela tem que fazer, eu consigo cobrar, ainda que não em audiência, ainda que não durante a instrução. Putz, não me dei conta, não, a gente cobra depois.
E aí a gente vem para uma parte final e eu quero saber se essa parte está entendida, se vocês têm alguma dúvida, se alguém já teve algum contato com esse protocolo e esse uso e coisas relacionadas a esse sentido para a gente seguir. Gente? Sem dúvida por aqui. Claro? Diga. Qual é a dúvida, gente? Gabi, Oi. com relação ao protocolo, na prática, certo, assim, da advocacia, como é que a gente pode, assim, exigir, ou, assim, deixa eu ver se eu consigo aqui me... Como é que a gente operacionaliza isso? Isso, como é que a gente vai operacionalizar esse protocolo? Pronto, essa é a pergunta. Obrigada. Massa. Eu não sei a regra de todo mundo, mas eu sei como eu faço, tá? Em toda a inicial que eu faço uma preliminar, desde muito antes, desde que eu abri o escritório, eu já falei isso para vocês algumas vezes, uma preliminar que se chama da necessidade de um novo pensamento jurídico. E agora eu complemento e do protocolo de julgamento, e da necessidade de julgamento através do protocolo. E aí eu faço lá uma explicação da opção da minha cliente, e eu faço isso para proteger minha cliente, tá? Porque daqui a pouco... Então, eu já faço assim de cara para a gente ter isso como um posto e resolvido. E aí eu já trago como uma preliminar a necessidade do julgamento com perspectiva de gênero, porque tudo que eu vou falar, eu vou puxar. Eu quero essa produção de prova por conta do protocolo. Página tal, citação do protocolo. Eu explico lá na minha preliminar e coloco logo no início aqueles primeiros slides, a explicação, né? Aquela frase que fala, aquele parágrafo que fala da desculpa, né? De um reconhecimento institucional do Poder Judiciário, pá! Destaco bem grande reconhecimento institucional do Poder Judiciário, que é para já deixar claro que foi o CNJ. Copio a indicação do STF, que hoje recomenda a aplicação, e faço uma inicial, coloco os meus fatos, e nos pedidos, sempre que este caso seja julgado com perspectiva de gênero. O juiz vai esquecer disso. E eu vou embargar. E depois eu vou recorrer. E aí eu vou perder no tribunal, se for o caso, mas eu vou recorrer para o STF e para o STJ. Alguns casos. E aí eu tenho isso como embasamento, já muito pré-questionado, do que eu quero fazer e do como eu quero que isso seja julgado. Porque, gente, a verdade é que existem muitos casos que tu vai entrar com a inicial e vai estar pensando no STF. Existem casos complexos de medidas protetivas que tu vai entrar com a medida protetiva autônoma e vai recorrer. Porque tu vai perder. Principalmente aquelas que não são tão óbvias e que os olhos não estão tão roxos. Então, é isso que eu faço. Tudo que Gabriela, eu peço tem esse pedido. Oi, Carla. Ai, desculpa, eu tô aqui, eu tô ligada na aula do mestrado, mas resolvi te assistir e aprender mais com vocês. Eu acho também que muito vai depender de capacitações, né, Gabriela, que venham a fazer agora em razão desse protocolo, até mesmo não só no judiciário, mas que o Ministério Público também adote uma postura semelhante a essa tua, né? Isso é importante também da gente levar para os colegas e capacitar, sensibilizar, né? Porque vai ser um papel, não podem só os advogados ficar fazendo isso, né? Vai ter que ser um trabalho de todos. Sim, Carla, tu sabe que eu tenho visto certa resistência no Ministério Público para a aplicação, de forma geral. Principalmente quando a gente fala de direito familiarista. Porque eu tenho certeza. Ele fala muito. E aí já teve juiz dizendo que... Eu tenho um caso de um juiz aqui em Porto Alegre que eu tenho um processo indenizatório por violência doméstica, tentativa de feminicídio, e que as testemunhas apresentadas no rol de testemunhas são
pessoas do ambiente íntimo, doméstico ou familiar. É o atual namorado, a mãe, a prima, são pessoas da família. E o juiz me exigiu que as testemunhas fossem compromissadas. Então, anulou todo o meu rol de testemunha, como se alguém não compromissado tivesse condições de saber daquilo que aconteceu dentro da casa. E aí eu levei muito o protocolo com julgamento para esse processo. Ele me deu um despacho muito ruim, daqueles que o advogado dá uma pausa, mas daí eu entrei em contato com a promotora do caso, expliquei, e a promotora no despacho falou do protocolo. E isso, como advogada Ótimo. também, quando a gente Não, trabalha, isso é importante. quando a gente trabalha com o Ministério Público, quando a gente trabalha sendo advogada, a gente sabe que, poxa, um parecer do Ministério Público tem uma alta relevância dentro de um processo. Não, e é Então, bom eu muito estar te ouvindo hoje, até para eu puxar isso no âmbito do GPVID aqui para o Rio Grande do Sul, né? Fazer um trabalho de conscientização, de levar para os colegas, né? É tudo mais trabalhoso, a gente sabe, né? O próprio Cadastro Nacional de Violência Doméstica acaba não sendo preenchido. Agora eu estou em volta com o Cadastro Nacional do CNMP de feminicídios. Também, hoje tive que ir atrás de uma matéria na página, mas talvez seja importante também, daqui a pouco, eu fazer uma matéria, começar com a matéria, né? Divulgando na página da Intra esse protocolo, para conscientizar os colegas a começarem a atentar para ele. Claro. E isso nos ajuda a embasar todo e qualquer movimento, não só do judiciário, né? Porque, afinal de contas, Claro. o Ministério Público está inserido dentro das questões processuais. Claro, com certeza. Então, se usa esse mecanismo, é importante, é muito importante. Prender um pouco o meu cabelo. Não, mas é um assunto que eu posso já me comprometer com vocês a levar, e a levar também para as reuniões da COPEVID. Hoje nós tivemos uma reunião com colegas do Brasil inteiro, e traçando metas da nossa atuação para o ano de 2022. Já temos essa uma pode meta ser uma delas. Completamente possível, né? Trabalhar com a sensibilização, né, em relação à utilização desse protocolo em todos os estados. Isso é muito possível. É uma capacitação e uma leitura e boa vontade, né? Exato. Vamos lá, vamos junto, né? Estamos aqui para isso. E é muito bom, eu fico muito feliz de ter o Ministério Público representado por várias alunas aqui, porque é muito importante essa troca, até porque muitas advogadas, quando a gente fala, e eu sempre falo de se apresentar para o promotor, se apresentar para o delegado, ir conversar, trabalhar em conjunto. É exatamente. E muita gente não tem esse hábito, né, Carla? E eu sei que tem mais gente do MP aqui. Mas é importante a gente fazer isso, e como somos sempre assistentes à acusação, é um trabalho em parceria que é fundamental. E quando funciona, é maravilhoso. Aí, minha gente, a gente começa com a parte 3, que aí traz muito para a rotina do dia a dia, para as nossas consultas, para os nossos atendimentos, para o nosso acolhimento, para as nossas entrevistas, porque seja lá o que a gente vai falar. Nosso atendimento médico, psiquiátrico, psicológico, social, o que for, que são as questões de gênero e específica no ramo da justiça. E a gente começa falando com temas transversais, pode passar, Carol, que tem aqui 3 pontos importantes, que são temas transversais a tudo, que é o assédio, que ele acontece no meio do trabalho, que ele acontece dentro de casa, que ele acontece na rua, que ele acontece na justiça federal e na justiça estadual, enfim, o assédio. E traz 2 coisas que a gente não percebe e que eu aqui vou tomar a liberdade de trazer para a gente, que é a audiência de custódia e a prisão de mulheres, tá? Pode passar, Carol. E eu achei muito rico o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero trazer essas informações incômodas a todas nós, mas necessárias. O Brasil é o 4º país que mais prende mulheres no mundo, e 62% dessas mulheres presas hoje são mulheres negras. E mulheres pobres, se a gente for analisar ainda mais, eu vou mandar para vocês o relatório.
E aí a gente tem uma problemática da audiência de custódia, que envolve prisão, que é a audiência de custódia e a maternidade. Quando uma mãe é presa, a gente tem muitas consequências jurídicas que a gente nem percebe. Porque a gente tem as mulheres assumindo papéis em tráfico, então o tráfico é um problema de gênero muito sério, que a gente precisa encarar enquanto país. Ah, mas eu não trabalho com tráfico, mas tu mora nesse país. O encarceramento, eu não trabalho com o encarceramento feminino, mas é um problema de todos nós. E a gente precisa observar isso. Quando uma mãe, ela é presa, ela está grávida, a gente tem uma política de, muitas vezes, quem trabalha com abrigamento de criança sabe que a criança sai da companhia materna no parto e muitas vezes é completamente negligenciado os direitos a uma família extensa e ela vai direto para uma adoção, ainda mais quando as crianças são pequenininhas e recém-nascidas, que é o que a maioria das pessoas procura quando fala em adoção. Por isso que a conta da adoção do Brasil não fecha. Mas também a gente tem diversos problemas de gênero. Por que aumentou tanto? Vejam aqui como cresce a linha nos últimos anos de aumentar o encarceramento. O tráfico foi aumentando muito. Os homens foram presos, as mulheres assumiram o seu papel na hierarquia do tráfico e acabam sendo presas. Mas a gente tem aqui uma audiência de custódia de uma gestante, a prisão de uma mãe, e a decisão do STF que fala que mulheres que são mães de crianças especiais, de crianças até 12 anos, podem responder em prisão domiciliar para cuidar dos seus filhos, mas a verdade é que isso não acontece. A gente tem crianças que ficam sem a companhia materna. A gente tem diversas questões que nos atravessam. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, que a gente não fala, é que presídios femininos são presídios infantis. São presídios em que crianças moram lá. Eu não sei se vocês já conheceram algum presídio feminino, mas eu já. E é uma coisa, quando a gente vai para a ala das crianças, a gente tem ali uma coisa bem impactante, que são crianças presas, né? E aí, gente, a gente tem aqui uma audiência de custódia também como problemática da população LGBTQIA+, da população indígena, né? A gente fala muito da prisão das mulheres trans aqui também. E coloca aqui em risco, o protocolo ele aponta coisas muito assertivas. Saúde mental é atingida de toda uma família quando uma mulher é presa. O sistema carcerário do Brasil, ele é péssimo. A gente tem a prisão como um fator de risco para o suicídio, principalmente entre as mulheres, tá? E aí, quando a gente fala de justiça militar, que é o último tema e que ele é um pouco superficial, a gente fala que não tem nenhum estabelecimento prisional para mulheres na Justiça Militar da União. E aí eu fui atrás, gente, e as Forças Armadas, elas permitiram mulheres em 1980 na Marinha, em 1982 nas Forças Aéreas, e em 1992 no Exército. Todas essas mulheres em postos de cuidadoras, médicas e enfermeiras, tá? E aí a gente tem ainda uma carência de cuidado com a saúde da mulher encarcerada, as mulheres presas usam miolo de pão como OB, e entre outros tantos horrores. Tem o livro da Isa, nossa professora da mentoria, que fala muito sobre mulheres encarceradas, e que é muito importante a gente conhecer essa realidade. E aí o protocolo nos traz diversas questões importantes relacionadas a isso, como transversal a muitos assuntos que a gente vai ver aqui na sequência. Pode passar, Carol. A gente tem um segundo momento em que a gente vai falar da Justiça Federal, e a Justiça Federal a gente fala bem pouquinho, tá? Porque a gente vai falar de falsificação de moeda, de direito ambiental, de direito previdenciário, que fala um pouco mais, de tráfico, de questões relacionadas a assédio dentro de autarquias federais, de sistema financeiro da habitação e as mulheres sendo beneficiárias de algumas vantagens perante a Caixa Econômica Federal. E isso tudo nos traz
aqui, e um ponto muito importante que eu achei ótimo que o protocolo traz também, é o crime de tráfico de pessoas. Que a gente acha que é um tráfico internacional e que está na novela e tudo mais, mas ele acontece embaixo do nosso nariz com uma frequência muito maior do que a gente imagina. E que essa também é uma problemática de gênero, porque 98% das pessoas traficadas no mundo são mulheres. Então, obviamente, que o tráfico de pessoas, mulheres e meninas, sim, um crime de gênero, né? E aí, outro ponto que é de competência da Justiça Federal aqui é o tráfico transnacional de droga, que é feito por mulas, e que também é muito realizado por mulheres. E aí a gente volta lá para o primeiro capítulo, desigualdade social e desigualdade de remuneração entre homens e mulheres, e aí as coisas do primeiro capítulo começam a se explicar na prática no terceiro. E aí a gente tem questões relacionadas ao trabalho escravo de mulheres, imigrantes, o problema da imigração, que chega também na Justiça Federal, e outras tantas questões, sendo bem interessante a gente olhar a parte de direito previdenciário, que a gente teve um curso com a Isa, outra Isa, essa escola tem 4 ou 5 professoras Isadoras e Isabelas, mas a Isadora Cunha, ela fala sobre o direito previdenciário com uma perspectiva de gênero, e a gente lembra que o direito previdenciário é um direito popular. E que, sendo assim, vejam só, em dezembro de 2020, a AJUF Mulheres lançou uma cartilha com perspectiva de gênero para o direito previdenciário, que foi copiada integralmente aqui nesse protocolo, gente. E aí fala sobre atividade rural, mulher na cidade, mulher urbana, dificuldade de comprovação da incapacidade da mulher, benefício previdenciário em razão de violência doméstica, fala de dupla, tripla e quádrupla jornada, como comprovar isso para fins previdenciários. A gente tem a Argentina já garantindo aí às mulheres, né, uma aposentadoria, enfim, uma licença maternidade. E, por fim, quando a gente fala sobre um pensamento de gênero e uma questão interseccional no que diz respeito à Justiça Federal. E a gente passa, então, para onde o volume é maior, pode passar, Carol, que é a Justiça Estadual. E fala muito, né, sobre a violência de gênero que pode se apresentar nas ações distribuídas à Justiça Estadual, nas suas diversas competências, e, portanto, ao julgar com perspectiva de gênero, o magistrado atua na contenção dos danos e promove a interrupção dos atos. E aqui é importante, gente, porque isso aqui fala muito sobre o que a outra parte escreve, e aí fala assim, ó, linguagens ofensivas, desqualificadoras ou estereotipadas, né? Sejam essas proferidas no curso de uma audiência ou formatadas em peças processuais. Aqui a gente está identificando uma violência processual. A gente está identificando quando que é o momento da gente pedir para apagarem as expressões injuriosas. E aí cabe aos advogados, cabe aos promotores, cabe a todo mundo que identifica isso, fazer esse pedido. Ai, Gabi, como é que eu operacionalizo esse pedido? Olha, destaca a frase, traz o protocolo e pede para apagar. Ah, Gabi, mas como que apaga no EPROC? Apaga. A parte tem que... A vara, ela apaga, se substitui o arquivo, mas é possível apagar e faz uma certidão. Foi retirado dos autos pelo despacho e a parte junta uma outra que não seja ofensiva. De vez em quando, essa é uma baita de uma vitória no meio de um processo, porque dá para a mulher um gás muito importante. Vocês já tiveram a aula sobre avaliação, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, mas fala aqui do protocolo sobre a importância também. Ele volta a falar, Carla, do valor probatório diferenciado da palavra da vítima, né? E aí ele diz assim, ó, faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando desequilíbrio processual. Porque para ser concedida uma medida protetiva, basta a palavra da vítima. Depois, para o resto, é instrução processual. Como é que vai se exigir mais do que isso?
Mas a gente precisa lembrar que a gente está no Brasil, que é um país onde a Pamela de Holanda gravou a violência que sofreu e foi questionado, né? Diga, Carla. Gabriela, eu te Oi. confesso que eu ainda não li todo esse protocolo. Na verdade, eu vou ter que imprimir, porque eu não consigo ler na tela do computador, eu tenho que imprimir Eu também tudo. não. Então eu tenho que imprimir e sublinhar. Em algum momento, eles chegam perto de se ter, no âmbito da violência doméstica, a escuta especializada que se tem na infância e juventude? Pois então, abre margem para isso, mas não fala especializada. O próximo tópico que fala aqui Me faltou da o nome agora, tem o depoimento especial. Isso, o depoimento especial, e tem aquele que tu pede em sede de produção antecipada de provas. Sim. Estou pensando nesse, dela ser ouvida só uma vez na polícia, por exemplo. Pois então, tu sabe que eu estou trabalhando bastante em São Paulo e eu estou observando que a polícia de São Paulo não está ouvindo na polícia e está mandando direto para o judiciário, porque está optando por... Aqui a gente não precisa ouvir que a gente acredita nela, a gente vai mandar para o judiciário e vai indiciar mesmo assim. E aí ela só é ouvida uma vez perante o judiciário. Mas é que daqui a pouco ela pode mudar a versão, né, no judiciário. Sim, sim. Me parece que talvez uma escuta especializada antes, ainda na fase policial. Não sei, eu acho. Não sei, estou pensando algo. Para muitas coisas se poderia utilizar muito mais o depoimento da mulher, até porque ele é muito... Quando ela sofreu uma violência física, por exemplo, ele é muito latente quando está perante a autoridade policial. E muito potente. Vamos lá. Mas, em relação à produção especial de provas, ele fala aqui de um assunto que a gente sempre traz nesse curso Maria da Penha, que é a problemática de meninas não serem mulheres perante todo esse sistema. E ele traz muito aqui questões bem importantes sobre depoimentos especiais para ser ouvida uma única vez, quando é menor de idade, quando há estupro de vulnerável, violência contra criança e adolescentes, e traz bastante questão. Além disso, ele fala aqui, muito importante, Carla, na página 87, fala da representação processual da vítima e do papel do Ministério Público. E fala também de um ponto importante, que é os efeitos da sentença condenatória, uma sentença criminal condenatória, para fins de ressarcimento, deixando muito claro que é o ressarcimento mínimo e que a parte pode ajuizar a ação indenizatória complementar, que eu já ajuizo direto, porque não deixo, sabe? Vamos já deixar um pouco mais claro qual é o dano que ali aconteceu, para que seja julgado também e deferido a essa mulher o direito a uma compensação legal. Lembrando que o STJ já determinou que o dano moral causado por violência doméstica, ele é presumido, basta que tenha acontecido, para que haja a violência doméstica. Mas também lembro vocês que a responsabilidade civil independe da criminal, em que em algumas situações o homem vai ser absolvido, mas que ele pode responder pelos danos que causou, ainda que não haja condenação criminal. E é importante porque muitas vezes esse movimento indenizatório, ele é, sim, capaz de conter uma onda de violência. Eu não tenho medo de ser preso, mas eu tenho medo de pagar uma indenização. E aí a gente começa, na parte específica de direito penal da Justiça Estadual, a falar sobre violência obstétrica, que é trazido e reconhecido antes do que aconteceu com a Chantal, tá aqui. A gente tem um problema social imenso no Brasil, que é a questão do aborto, a questão da autoria no aborto e do infanticídio, e entender todos os recortes que essa mulher tem, me parecendo muito a favor do aborto e de uma legalização aqui no CNJ, em algum momento, deixando muita margem para a gente pensar nisso. Abre um outro tópico sobre dignidade sexual, onde a gente fala de estupros, a gente fala de estupro coletivo, de estupro corretivo, estupro de vulnerável, estupro, enfim, fala de muita violência sexual, importunação sexual e outras tantas questões.
abre uma pauta para, e eu não quero aqui, num curso de Maria da Penha, aprofundar, mas é importante para a gente saber dessas questões. Abre uma pauta bem importante para a gente falar de stalking e de porn revenge, a pornografia de vingança, sendo esses apontados, todos que eu estou falando aqui, apontados como crimes com base em desprezo de gênero. São crimes onde a maior parte das vítimas são mulheres. Obviamente que vai falar do feminicídio muito. E fala de um troço muito interessante, gente, que é escusas nos crimes patrimoniais, que é um tema que ninguém conversa. Mas que lá no Código Penal diz que não há crime se o marido rouba a mulher. E vice-versa. Mora todo mundo. E aí a gente tem a Lei Maria da Penha em choque direto com essa regra, porque fala de violência patrimonial. E aí diz que na atuação com perspectiva de gênero pode ser necessário que seja feito o controle de convencionalidade, e aí a gente tem que aprofundar os estudos no controle de convencionalidade para falar disso, das causas de isenção de pena e a representação previstas no artigo 181 e 182 do Código Penal, né? Porque aqui essa isenção de pena, ela inviabiliza o reconhecimento da mulher como titular do patrimônio jurídico próprio, ou seja, eu não posso isentar de pena um cara que roubou a mulher, um cara que ocultou o patrimônio no divórcio, e que eu preciso sim fazer esse controle de convencionalidade nesse momento aqui, para que seja ele imputado os crimes previstos ali, gente. E isso é muito importante de ser trazido num documento tão relevante assim, tá? Aí a gente fala do feminicídio, da competência do tribunal de júri, da aplicação da Lei Maria da Penha, da quesitação do feminicídio, traz a problemática super importante da legítima defesa da honra, traz o julgamento que em março de 2021, veja, a gente só tem um ano que a tese de legítima defesa da honra não pode mais ser usada em júris. Eu até tenho curiosidade de saber se isso aconteceu de verdade. Vou anotar aqui. Carol, eu fui além, eu nem sei em qual slide tá. A gente está listando tudo isso. E aí, gente... pode passar. A gente abre uma brecha que eu quero me debruçar um pouquinho. Ainda que a gente fale de Lei Maria da Penha aqui, é importante a gente trazer como pauta principal da nossa luta que seja reconhecida a Lei Maria da Penha nas varas de família do Brasil. E que não e que os juízes acordem. Oi. Posso te interromper um minutinho só para a gente fazer um intervalinho? Pode sim, vamos fazer um intervalinho. Não sei o que tu prefere, parar e já continuar, só porque eu preciso aqui para poder subir a aula depois, ou prefere parar uns 5 minutinhos? Vamos parar e vamos seguir já direto. Precisam de 5 minutinhos, gente? Por mim, ok. Vamos tocar ficha ou paramos? Vamos tocar. Falta pouquinho. Então, tá, só um pouquinho. Então. Gente, caiu café no meu protocolo. E agora eu fui olhar e disse, gente, mas eu gosto dessas coisas com uma cara meio de guerra, assim, né? Porque esse meu protocolo parece que veio da guerra já. Vamos lá. Vamos seguir. Tá gravando. Oi, gente, vamos seguir na segunda parte da nossa aula do curso Lei Maria da Penha e alterações legislativas, falando essa noite, ou essa manhã, para quem está assistindo de manhã ou de tarde, sobre o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, já entrando numa parte específica dos ramos do direito na Justiça Federal, que falamos agora há pouco, e agora na Justiça Estadual, passando por questões criminais. E começando aqui a parte do direito de família e sucessões. Lembrando a vocês da importância de uma luta que ainda se faz muito necessária, apesar dessa vitória que é este protocolo, mas que
os juízes e juízas familiaristas reconheçam a perspectiva de gênero e entendam de uma vez por todas que se a violência doméstica acontece em 3 ambientes, íntimo, doméstico e familiar, obviamente que as questões familiares são permeadas por questões de gênero, estereótipos de gênero, divisão de papel, divisão desigual de tarefas e outras tantas questões. E o protocolo fala o seguinte: no direito de família, a atuação com perspectiva de gênero mostra-se essencial à realização da justiça, ao se considerar que as relações domésticas são marcadas pela naturalização dos deveres de cuidados não remunerados pelas mulheres e pela predominante reserva de ocupação dos espaços de poder aos homens. Obviamente que esse espaço de poder com serviços remunerados. E fala ainda que a construção de estereótipos de gênero relacionados aos papéis e expectativas sociais reservadas às mulheres, como integrante da família, pode levar à violação estrutural do direito da mulher, que não raras vezes deixa a relação com perdas financeiras e sobrecarga de obrigação, porque precisa recomeçar a vida laboral, mesmo no caso de guarda compartilhada. Isso eu acho muito potente, gente. Mas assim, muito, muito, muito potente, porque agora é regra no Brasil que a guarda seja compartilhada, desde que a mulher cuide, que a mulher faça a mochila da criança, que a mulher leve abrigo e que a mulher pense em tudo, que vá para a casa do pai e volte e gerencie toda a vida da criança. Mas tem guarda compartilhada. Então, aqui também coloca essa carga importante do compartilhamento da guarda, que muitas vezes é só para forma, porque não tem como a gente achar que compartilha a guarda, mas que vê o filho de 15 em 15 dias e que isso é absolutamente razoável, né? E esse protocolo, ele joga na cara da área de família a necessidade da gente pensar sobre isso. E traz para a gente problemáticas importantes e que a gente sempre fala, sendo a primeira e a mais urgente, gente, é a alienação parental, que fala que é uma contra-argumentação misógina feita dentro dos tribunais e muito aceita. Fala também do não pagamento de pensão alimentícia como forma de abandono material e moral e ainda apropriação indébita. E ainda diria que enriquecimento ilícito e outras tantas questões relacionadas à questão patrimonial e alimentar em processos de família, que é onde acontecem grandes horrores, gente. E horrores que não podem, muitas vezes, serem levados à violência doméstica. Então, eu já tive medida protetiva negada de uma sessão de mediação onde simplesmente o homem surtou. Foi dito pelo juiz que ele se alterou. Isso foi antes do protocolo, tá? Ele se alterou. Mas é normal quando a gente discute sobre guarda. Não, não é normal quando a gente discute sobre guarda de filho a gente ter violência de gênero. Não é. Tá? E aí fala muito sobre a partilha de bens, sobre ocultar bens, sobre o descumprimento da obrigação alimentar. Desse descumprimento decorrem responsabilidades e sanções cíveis e criminais ao alimentante. Aqui está muito claro, gente. Cíveis e criminais. Não, meu protocolo já não cabe mais tanto sublinhar. Mas, enfim. E aí, isso, gente, é de uma potência. Porque muita da violência contra a mulher está sendo feita dentro da esfera familiarista, chancelado por magistrados que mandam a gente, agora a senhora levanta e vai ali na vara de violência e pede para ela desistir da medida protetiva, porque a medida protetiva só dificulta o contato entre os pais, e é impossível o compartilhamento de guarda se eles não vão conversar. Sim, é impossível, por isso o senhor dê a guarda à minha cliente, que é a vítima, né? E entre outras tantas questões, a gente fala aqui do direito à infância e juventude, e traz, muito importante, o trabalho invisível da maternidade, tese da professora Ana Lúcia Dias, que é a nossa professora aqui na escola, mas que fala muito sobre isso, gente, sobre a carga invisível,
sobre o quanto seria se a mulher fosse remunerada pelo trabalho que ela faz numa dupla, numa tripla, numa quádrupla jornada. Quanto que custa isso? Isso tem valor. E isso deve ser levado em consideração em processos de divórcio, em pedidos indenizatórios, em divisão patrimonial. Quanto que essa mulher ocupa? Uma mulher que tem guarda compartilhada, mas que de 15 dias passa 12 com os filhos, ela tem a sua liberdade profissional e a sua liberdade pessoal muito mais atingida do que o pai que vê lá de 15 em 15 dias e tira foto e leva no McDonald's, tá tudo bem. Aí, gente, a gente volta a falar do direito administrativo, importante, e segue falando de interseccionalidades, traz muito a questão das mulheres trans, que hoje a gente teve esse marco, que eu já falei aqui, mas que é importante a gente relembrar que a gente comemora sim, mas a gente faz uma crítica de por que a gente está comemorando isso. Isso devia ser o básico, isso já devia ter sido concedido, não precisava nem ter aberto essa discussão, na verdade, né? E aí a gente fala dos marcadores sociais de raça e gênero, voltando a um ponto muito permanente nesse protocolo, que é a interseccionalidade, que é a importância disso. O protocolo ele ainda vai falar sobre a rede de enfrentamento, que nos interessa muito quando a gente estuda Maria da Penha, porque ele fala aqui de toda uma rede, do que fazer, e resume. A articulação da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar não constitui faculdade de magistrado ou magistrada, mas sim dever imprescindível à adequada prestação jurisdicional ao exercício de suas funções legais. Ou seja, se a mulher tem direito ao aborto legal, eu preciso articular a rede. Ela precisa sair da audiência que ela está da minha frente com todos esses caminhos. E isso é o enunciado 52 e 53 do Fonavide. E fala assim, ó, com realce a importância da sua postura na presidência do processo e nos termos da sentença, que representam o resultado do caminho percorrido da vítima em busca da proteção do Estado após a notícia de episódio de violência. Carol, tu pode ir bastante, eu acho aí que eu já fui indo e não te falei nada. E aí a gente fala, volta no antes. A atitude da magistrada e do magistrado traz consequências diretas à forma como os serviços especializados são dispensados às mulheres, o agir com comprometimento, conhecimento e humanidade. E aqui eu ressalto, a gente tem o Clube do Livro na IBDM e um dos livros que nós lemos foi O Abuso, da Ana Paula Araújo, em que ela traz relatos de vítima de violência sexual e todos os relatos vêm no sentido de que a raiva maior é de quem podia ajudar e não ajudou. E eu tenho muitas clientes que sabem o nome e o sobrenome dos magistrados de seus processos que deram despachos abusivos, e isso machuca muito, porque magistrados e magistradas, promotoras e promotores, delegadas e delegados representam o Estado, muito mais do que os advogados, que muitas vezes são os que mais batalham. Preciso puxar a brasa para o meu assado aqui. E é imperdoável para uma vítima que alguém que teve um poder e que passou os olhos sobre o nosso caso não fez tudo o que estava ao alcance. E aí a gente está falando que não é faculdade de magistrado ou magistrado, não é assim, eu posso chamar a rede de acolhimento, não, eu devo, é minha obrigação. E isso é muito importante, interessante e necessário a gente saber para a gente cobrar. Então, assim, por que não chamou ali? Por que não mandou oficiar? Por que não produziu tal prova? Isso não é faculdade. Não é faculdade mandar uma vítima enfim, para o centro de referência, outras questões assim, buscar acesso à psicologia e outras questões que estão disponíveis pela rede de acolhimento. Não é assim, vou fazer de bonzinho, não é obrigação. E aí, pode passar, Carol. A gente entra numa parte final, que eu quero apenas trazer algumas questões que explicam algumas violências, que é a desigualdade de oportunidade, tudo isso é fator de risco de violência. Assédio, assimetrias,
diferença de oportunidade, discriminação, seleção automatizada, é aquela pergunta, tá, tu é mãe na seleção de emprego, mas a gente não escuta a pergunta, tu é pai. E tem um ponto importante aí de gênero, né? Precariedade de serviço, as mulheres e as mulheres negras aqui são as mulheres que fazem maior serviço de limpeza, com menores salários. A problemática da gestação e da dispensa da mulher depois do período de 120 dias de estabilidade. 52, 55%, não me lembro agora o número, das mulheres que gozam de uma licença maternidade são demitidas logo após isso. Então, o mercado de trabalho em um país composto por 51% de mulheres é um país que também demite metade de suas empregadas, metade de suas trabalhadoras, quando elas engravidam. E isso deveria ser punido de uma forma... É a lógica patriarcal, estamos no nosso direito, mas devia ser observado o papel a perspectiva de gênero aqui. Pode passar, Carol. Aí a gente tem, para finalizar, 2 pontos que não chegam direto na medida protetiva e na violência doméstica, mas que são importantes, que é a justiça eleitoral. Em um ano eleitoral, a gente sabe, foi criminalizada a violência política de gênero, mas nós temos ainda desigualdades muito gritantes entre candidatas e candidatos. A gente tem espaço de propaganda diferenciado, a gente tem candidaturas laranjas, e aqui no protocolo ele só apresenta uma lista muito breve, que é ainda maior, de questões relacionadas à perspectiva de gênero dentro da justiça eleitoral, e que a gente vai ver bastante. E, por fim, para finalizar, a gente tem a justiça militar, com todo o déficit, né, de qualquer tipo de estrutura. A gente viu que não tem prisão para as mulheres que estão ali na justiça militar. A gente escuta muito falar. Eu trabalhei como estagiária na Defensoria Pública da União e eu trabalhava com justiça militar, e por incrível que pareça. E a gente escuta muito falar de assédio, de importunação, mas a justiça militar segue 2 princípios que a gente trabalha com 2 princípios máximos, que não é o da dignidade da pessoa humana, que é o da disciplina e da hierarquia, acima da dignidade da pessoa humana, como a gente sabe que as coisas acontecem no Exército. E isso significa que muitas vezes não calçar direito uma bota, não estar com seu uniforme alinhado, tem uma pena muito maior do que assediar sua colega mulher. E isso é uma problemática que a gente também vai precisar falar. E também vai precisar entrar nas Forças Armadas Brasileiras, que sim, um centro de perpetuação de violência de gênero, em que a gente precisa também analisar. Pode passar, Carol. Deixa eu ver o que mais que temos. Aqui, nós temos o protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero do CNJ como uma fonte de inspiração que deve ser usada. Pode ir, Carol. Volta um pouquinho. Não, é isso. É isso, pode finalizar. E aí, gente, eu trago ali no final, no próximo slide, uma frase que eu gosto muito, que eu não vou ser livre enquanto outra mulher não for, ainda que as algemas dela sejam diferentes das minhas, e basicamente o protocolo nos diz isso. E vejo como importante, necessário e potente esse instrumento para uma luta diária construída. Compartilho com vocês que tenho tido decisões muito importantes, ainda que nenhuma em sentença e nem em recurso, mas em decisões interlocutórias, principalmente referentes à produção de prova, oitiva de testemunha, ouvindo e citando o protocolo de perspectiva de gênero. O que eu mais vi até agora são audiências canceladas. Eu cancelo a audiência da esfera civil, porque já foi ouvida no processo criminal, e uma busca de uma não revitimização.
o que é novidade. E a gente olha alguns despachos e pensa, ei, poxa, né? Mas, e infelizmente sempre tem um mas também vejo muito juiz pegando implicância quando a gente usa o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, no sentido de quem tu é para dizer o que eu tenho que fazer ou não. E tive um despacho de um juiz que disse que não vai usar. E ponto, porque não se aplica a perspectiva de gênero ao caso. É um estupro, né, gente? E aí, esse caso foi levado, então, à corregedoria e está sendo levado ao CNJ para a gente discutir a capacidade desse magistrado. Porque, infelizmente, gente, o CNJ fez isso sabendo que magistrados e magistradas possuem preconceitos e estereótipos de gênero. E que vai ser difícil a gente fazer esse protocolo acontecer. Na prática, tanto quanto foi difícil fazer na teoria. Porque na teoria foi a gente, eu digo, esse movimento que está acontecendo agora, que não se limita às advogadas, para as mulheres, mas ele é amplificado por promotoras, por juízas, por a gente estar falando de gênero. E esse movimento trouxe essa realização e essa materialização do protocolo. Então, a gente vai precisar brigar mais um pouco para que ele seja naturalizado, assim como tudo na vida. Lembrando que esse é um país que questionou a legalidade e a constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Então, que a gente comemora que uma mulher, como qualquer outra mulher, possa ser protegida pela Lei Maria da Penha. Então, que a gente vai, em algum momento, comemorar a naturalização desse protocolo também nos nossos processos. Eu quero abrir para dúvidas de vocês e ponderações. Finalizei minha apresentação e me coloco à disposição a partir de agora para esclarecimento de qualquer dúvida. Tem um outro termo também que me chamou a atenção no protocolo, que ele utiliza o termo da emancipação, o protocolo sendo utilizado como uma emancipação social. Direito emancipatório, ele fala muito, direito emancipatório. É lindo, né? Era só isso mesmo. Dá até um palpite no coração. Tu sabe que a primeira leitura que eu fiz dele, eu me emocionei muito. Eu estava no avião indo para Brasília para fazer uma coisa da escola, inclusive, encontrar a Mari e a Carol também. E aí eu li no avião e tinha escala, eu li todo o protocolo. Mas eu li no celular e me falta o palpável do papel, né? E aí depois eu disse, gente... E eu acho que é interessante e importante a gente se permitir ter esperança. Porque a gente está vendo uma transformação social. Eu coloquei em todas as minhas peças nos últimos 5 anos que eu quero que é necessário um novo pensamento jurídico. E a gente está construindo esse novo pensamento jurídico. Isso aqui ainda não é fixo. Ele ainda está em movimento, ele ainda está com uma argila molhada se movimentando. Assim como a conquista dos direitos, gente, porque a gente está falando de um lapso temporal muito curto no Brasil para que a gente tenha direito a absolutamente tudo, para que a gente não seja propriedade dos nossos pais ou dos nossos maridos. Isso tem 120 anos, o início dessa conquista. Aliás, tem bem menos, mas é isso. E aqui eu falo de um recorte meu, de mulher branca, porque se a gente for fazer um recorte de mulheres negras, é ainda menos tempo. E que se a gente for falar da Lei Maria da Penha, ela tem 16 anos. Então, é muito, muito pouco tempo. E a gente já tem essa lei como uma realidade do Brasil, ainda que necessário, sim, que sejam feitas. Eu não gosto muito de ficar mexendo o tempo todo na Lei Maria da Penha. Acho que ela é meio... me preocupo quando a gente começa a mexer demais nela, para não entrar nenhum cavalo de Troia. Mas acho que a gente precisa aperfeiçoar o uso dela, não ela. Né? E a gente vai aperfeiçoar capacitando
E este aqui é um protocolo importantíssimo para nos ajudar a fazer isso. E ele puxou, e a recomendação do STF, que veio em março, puxou muita gente, abriu os olhos de muita coisa. Eu vejo neste momento uma coisa que é um pouco interessante e deve ser desconfortável, mas que são magistrados com medo. Neste momento processual, fazer uma audiência de instrução de um crime sexual, com que eu trabalho bastante, está sendo interessante, no sentido de eu não precisar mais dizer, excelência, excelência, pelo amor de Deus, trouxe um dossiê da mulher aqui, de biquíni, como se fosse errado, que a gente viu isso no caso da Marielle também. Isso não tem mais acontecido, pelo menos nos processos que eu tenho acompanhado. Tenho visto o Ministério Público mais atuante, no sentido de não permitir perguntas que revitimizem também. E tenho visto esse acolhimento em audiências de instrução. A gente tem aí outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, 6 meses do protocolo. É pouco tempo para uma grande mudança que eu já vejo de um direito emancipatório. E hoje eu fiz até um post sobre o histórico de direito emancipatório. É para isso que eu estudei, não sei vocês, mas eu estudei para o direito ser uma fonte de emancipação. E quando a gente fala ali da violência psicológica na Lei Maria da Penha, e fala que a violência psicológica é tudo que interfere na autodeterminação da mulher, e a gente tem o CNJ e o STF falando em emancipar essa mulher, era interessantíssimo. Né? Eu me preocupo um pouco com o que alguns magistrados e magistradas vão entender por emancipação, porque existe aquela coisa de eu vou te emancipar, eu vou te empoderar, eu vou te dar, e na verdade não é isso, não é esse o conceito, mas eu acho que o que está posto aqui é muito interessante. Amo te ouvir, obrigada pela aula, beijo. Obrigada, meu amor. Vamos voltar para o Clube do Livro, né? E quem não é associada, não acompanha, a gente tem um Clube do Livro que está um pouco parado, mas a gente vai retornar. Gente, vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Vai subir muito material para vocês. Sugiro que vocês busquem também, se entenderem necessário, o curso sobre o protocolo, ainda que essa aula tenha abraçado bastante coisa, a gente não conseguiu aprofundar. Mas me coloco à disposição para vocês lerem e me trazerem perguntas na próxima aula que eu tenho com vocês também. E coloco o desafio de vocês começarem a usar na rotina de trabalho de vocês esse protocolo. Eu acho que é isso, gente. Estou lendo os comentários aqui. Muito obrigada a todas por estarem com a gente. A gente já está se aproximando do fim do nosso curso e é muito bom para a gente ver vocês com os questionamentos e nos trazendo os feedbacks. A gente fica morrendo de orgulho quando vocês fazem alguma postagem, quando vocês nos marcam, quando vocês dizem que estão usando, que conseguiram uma liminar, que conseguiram isso, e como a gente sabe que nesse direito emancipatório a gente também precisa seguir juntas. Então, obrigada, gente. Uma boa noite e até a próxima aula. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Boa gente. noite. Bom descanso. Bom descanso. Acho que